Sexta-feira, chovendo, 8h30 da noite, a impressora não para de cuspir pedido e acabou com o cream cheese. Quem nunca quis chorar no banheiro da própria operação? Esse é o Tá Na Mesa com o beat da operação. Hoje eu tô na mesa aqui com um cara que opera em alto nível sushi aqui na nossa cidade e a gente vai falar um pouquinho dos bastidores, das loucuras e tudo que rola por trás do balcão de um restaurante sushi. Bom, nosso primeiro bloco a gente fez aqui um quadro que é as histórias de trincheira. Então, para nós abrir isso, até para dar um ar descontraído aí para a galera que nos assiste, eu queria te pedir, Peixoto, qual foi o pedido mais bizarro, qual foi o pedido mais inusitado, assim, bem particular que um cliente já chegou a pedir aqui para vocês? Bom, teve um cliente que chegou a pedir nigiri sem arroz. Nigiri sem arroz não existe, não tem como. Sashimi? Sashimi. E daí tem que explicar uma coisa que não faz sentido. Uma das coisas, bom, entre várias outras, também tem, tipo, a gente tem combos que a gente prepara para sair com mais frequência e as pessoas querem alterar esses combos. Tipo, você coloca um combo que é todo calculado no CMV para tu ter um possível lucro em cima ali de alguma coisa, de algumas peças, né? Aí o pessoal quer trocar as peças que é de skin ou um hot, que tem um valor inferior aos demais, eles querem alterar e montar o combo em cima daquele combo sem alteração de valores. Sim, eles querem montar um combo exclusivo isso, lá. Em cima, Entendi. sem custo. Entendi. E tem bastante aqui o pessoal que pede lá um mais tarei shoyu do que propriamente as peças? Meu Deus, demais. Assim, ó, tem gente que pede um hot e quer que a gente mande o quê? 10 sachês. Mas não, tem a opção, seleciona, né? Sim. Então acontece bastante isso aí. Show de bola. Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho em relação à equipe, né? Hoje a gente sabe que quando a gente lida com sushi man, né, até pelo próprio nome assim, né, que a gente tem, sushi man é o cara que vai botar a mão e que vai fazer lá o sushi. Tem muito dessa questão do ego envolvido, do cara ter as suas particularidades, de querer fazer muitas vezes do seu jeito e muitas vezes não sendo do jeito da casa. Cara, hoje, como que é lidar, né, dentro do teu restaurante? Tu já teve problema em relação a isso? Ou qual que é a tua visão em relação a essa questão do ego do sushi man hoje? Isso Então, do geral, tá? No mercado geral. Tá. Hoje principalmente está muito mais difícil do que alguns anos atrás. Eu aprendi, passei por esses processos e realmente é muito difícil. Qual que é o segredo? Pra mim, pelo menos, nunca mais aconteceu. Quando eu vou entrevistar um sushi man, eu já pergunto tudo que ele sabe fazer, as casas que passou e falo como a casa funciona e como eu quero que ele opere dentro do meu restaurante. Eu já deixo tudo bem claro na entrevista. Aqui na nossa casa, a gente trabalha com esse padrão. Eu quero que você faça exatamente do jeito que eu pedi, entendeu? Se eu tenho algum outro sushi man mais à frente que já faz, tipo, como se fosse o meu braço direito, eu já deixo bem claro na entrevista que eu tenho um supervisor, que ele que coordena quando eu não estou no restaurante, ele vai fazer toda essa parte de acompanhamento, ele vai ser chato, tu tem algum problema com isso? Porque a gente pega bastante no pé, principalmente nos detalhes. Então não é que você vai esquecer tudo que você aprendeu durante todo o tempo que você trabalhou em outros lugares. Mas os padrões mudam e a gente trabalha de uma forma diferente. Então eu quero que você siga o nosso padrão. Se não tem nenhum problema, tá tudo certo, vamos começar. Entendi. Isso. É o alinhamento de expectativas, né? Para deixar bem claro desde o início Isso. como que a roda realmente deve girar. Né? Exatamente. Se a gente não faz isso no início, depois vai ter problemas com certeza. Boa, show de bola. Bom, e aí tem um ponto que eu já fui dono de 2 operações de gastronomia, não de sushi, né, mas era de outras áreas. E cara, qual foi o pior dia de operação? Aquele dia assim que o caminhão bate no poste, falta luz, falta garçom. Qual que foi hoje o dia que você se lembra assim que foi assim, cara, entrou pra história e foi o pior dia de operação, mas que deu pra dar a volta e ficou como experiência? Cara, teve um dia dos namorados, casa lotada, toda reservada. Aí um dos sushi mans ficou doente, não conseguiu vir. Até aí, tudo bem, tudo ok. Cheguei mais cedo na operação, vai dar tudo certo. Me falta um garçom também, se assistente de moto.
a equipe já reduziu, casa lotada. Pedidos, o iFood começou a fazer agendamento de pedidos absurdo. Tipo, já abriu a casa com 25 pedidos já para sair só dos prêmios, porque nessa noite a gente trabalhava só com o especial. Só o barriga de salmão, atum com vieiras, só as peças selecionadas. E aí uma demanda altíssima. E daí, mesmo assim, com a casa totalmente lotada, com a equipe reduzida, eu achei que não fosse piorar. Até que tava indo, tava dando certo. Me cai a luz. Me falta a luz no meio da operação. Faltando 15 minutos para abrir a casa. Caramba. E aí eu tive que correr atrás de resolver esse pepino para poder voltar para a operação e começar. Esse dia já começou ali, ó. Quando o Sushi Man falou que não ia vir, já acabou com o dia. Mas a gente conseguiu dar a volta ainda, claro. Não conseguimos atender todo mundo, obviamente, mas conseguimos finalizar a noite e deu tudo certo. Sim. Mas foi o terror mesmo. Aqui a gente está falando, é um papo de dono para dono, né? Para outros donos de restaurante, né, que também se identificarem aqui com os assuntos que a gente está trazendo. Mas é um ponto bem importante, né? Muitas vezes, claro que o cliente ele quer vir e obviamente é dever da casa deixá-lo bem atendido, mas muitas vezes ele não faz noção do caos que está por trás de um cenário que para ele ali tá tudo calmo, né? Mas para quem está do outro lado é um negócio bem conturbado. Tipo, principalmente no início do restaurante, né? A gente começa com uma operação, você seleciona ali a sua equipe, contrata, algumas pessoas você já conhece, já tem confiança, e outras não. Daí tu contrata o pessoal, tu tem 2 pessoas que já tem um pouco de experiência no caixa, já sabe fazer a operação, como funciona ali, certo? Mas você está começando toda uma operação nova, vai ter dificuldades. Daí essas pessoas vêm uma semana, na outra semana uma falta 2 dias, a outra falta, e aí você começa a procurar pessoas e você nem conseguiu qualificar as que você tem ainda. Sim. E isso é um problema muito grande. Além disso, se você não tem uma pessoa de confiança no sushi, na sua cozinha em geral, cara, como é que você consegue administrar o problema que tem no caixa e na cozinha? Sim. Tu vai ter problema na operação dos pedidos, na cobrança e na finalização dos pratos. Sim. Inclusive, aqui vai uma dica para quem está abrindo seu primeiro restaurante agora. Cara, você vai precisar de uma equipe, por exemplo, de 10 pessoas. Cara, comece o primeiro mês com 20, porque das 20 que você contratar, vai ficar com menos de 10 até o final do fechamento do mês. E tem justamente esse cenário, né, do caos, do treinamento. A gente sempre tenta anteceder, né, muitas coisas e dar treinamento prévio, mas a gente sabe que na prática, na operação, o pessoal fica nervoso, enfim, mas... Exatamente. Um ponto aqui, você não pode deixar tudo para a última hora. E o fato de você entrar com a equipe reduzida, reduzir custos no início, é um tiro no pé, porque você não vai conseguir ter tempo de acompanhar toda a operação do seu negócio. E você tem que acompanhar, você tem que ir no caixa para poder dar as indicações como vai funcionar, dar dicas de como funciona melhor, como lidar com o seu cliente no caixa. Se gerou algum tipo de problema, você está de olho na situação, atendimento com o cliente nas mesas, atenção, um servir de um vinho que está ali parado, a taça está vazia, na operação da sua cozinha, ver como é que tá os pratos, está tudo ok com os pratos, provar antes de liberar para os clientes. Tem tudo isso que você só vai conseguir identificar se tiver equipe sobrando para você rodar todo o seu salão. E aí, depois de 1, 2 ou 3 meses de operação, você começa a ir reduzindo a sua equipe. Não adianta, início de negócio é investimento. Exatamente. Boa. Cara, aqui a gente tem dicas, né, que são muito valiosas, porque eu aprendi na dor e acredito que o Peixoto aqui também. Nossa. e é uma realidade para todos os donos de restaurante isso, né? Bom, agora a gente entra aqui, Peixoto, né, no nosso segundo bloco. Nosso bloco aqui chamado de pulo do gato, ele é mais focado em estratégias reais, né? Porque a gente sabe que hoje você manter o corte perfeito lá das suas peças, você fazer as peças bonitas, enfim, elas não garantem o dinheiro no bolso, né? E hoje, né, olhando assim na operação de vocês, o que você diria que foi um diferencial? Seja numa embalagem diferente, seja num cardápio selecionado. Hoje, o que foi, na tua visão, assim, o pulo do gato dentro da tua experiência
para realmente destacar hoje, né, os teus restaurantes aqui em relação dos demais e atrair e fidelizar os teus clientes, né? Uhum. Bom, primeiro ponto é a constância, né? A constância de estar sempre aí, estar treinando a equipe, estar de olho, está saindo tudo ok, nos padrões. Começando ali pela parte da comida, né? Se você não tem um produto de qualidade e se você não tem constância, não adianta você começar um negócio e vir um dia um prato perfeito e no outro dia você vir um prato mais ou menos. Não, aí você já quebra. E tem muito disso, né? Você vai num restaurante, tem uma experiência maravilhosa, daí de repente você vai dali 20 dias e aí tem uma visão diferente. Acontece isso muito comigo quando eu vou em outras cidades. Por exemplo, vou num restaurante específico ali na nossa capital, Porto Alegre. Cara, você vai uma vez hoje, uma vez dali 2, 3 meses. Cada vez que você chega na casa é uma experiência diferente. Muito disso, né? Com certeza, tem muito disso. E, bom, outro ponto também que ajudou bastante para alavancar as vendas, chamar a atenção do público, é o marketing bem feito pelo meu sócio, o Andrew. Ele foca bastante, ali conversa com os clientes, está sempre respondendo cada pergunta que o pessoal coloca nas enquetes e vem acompanhando pelo Instagram. Isso é um grande diferencial também, dar atenção para o seu cliente. Então você diria que, dentro da tua visão hoje, os principais pontos seriam a padronização para manter o nível de qualidade, mesmo, né, o cliente vindo em períodos passados. Exato. E o relacionamento com o cliente, né? Com o cliente. Ou seja, o contato direto com o teu consumidor, atenção. Isso aí. Em relação aos lucros, você está sempre cotando. Mês a mês você tem que fazer cotação de insumos para ver como é que está a sua margem. Isso o Gilson, um outro sócio da gente aí, também que vem fazendo esse acompanhamento e trazendo ideias até de promoções quando está em baixa, que nem agora no inverno começou a esfriar, o movimento ele tende a baixar. Uhum. E daí a gente está vindo sempre com ideias, senta, troca ideia e faz algumas modificações para chamar o pessoal. Sim, show de bola. Bom, e vamos falar de delivery. Hoje o dia está propício para isso, né? Uhum. Se o pessoal não está ouvindo, tem bastante chuva caindo aqui no nosso teto, talvez o microfone está captando um pouquinho, mas dia de chuva, operação de delivery. Cara, hoje, qual que é o peso que tem a operação de delivery aqui dentro do restaurante de vocês, por exemplo? O que representa para vocês? É uma peça importante? Conta um pouquinho mais da visão de vocês. O delivery ele é muito importante. Hoje o delivery, digamos que ele é um giro de casa, sabe? Sai bastante. Tem muita gente que não... Depois da pandemia, tem muita gente que não quer mais sair de casa. Trabalha, casa, e sai, mas geralmente o pessoal pede mais em casa. Temos bastante clientes fidelizados já e toda semana sai os pedidinhos deles. Então assim, ó, é uma fatia muito importante da pizza ali para casa. E hoje, olhando, né, para trás, quantos anos de operação você está já? Não aqui só no rooftop, mas você tem um outro, né? Quantos anos no total de operação você tem? São 12 anos de operação. 12 anos. Uhum. Caramba, é bastante experiência. É bastante. E o que você teria para dizer, por exemplo, se um sushi pequeno, né, tivesse ali na fase inicial ainda de pontapé, sem estrutura, qual que é a dica que você daria para esse pessoal aí relacionado ao delivery? Começar devagar, pé no chão, tá? E hoje, principalmente para quem está começando, as pessoas acabam misturando muito o CPF com o CNPJ. Trate o seu pequeno negócio como um negócio. Você não pode tirar o dinheiro da sua pequena empresa para pagar suas contas ou em vez de comprar carro, comprar moto antes do tempo. Faça a sua estratégia de negócio, tenha o seu salário, trabalhe com caixa e aos poucos você vai aumentando o seu negócio. Não adianta você dar um pulo maior do que a perna. Você vai acabar quebrando. Então assim, ó, vai devagar, foca nos pedidos. Se deu algum problema com o cliente, ligue para esse cliente, entre em contato, entenda o que aconteceu e resolva o problema. Assim você fideliza e mantém a sua carta de clientes cada vez mais alta. É isso, eu acho que é essa dica de ouro. Show de bola. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o bloco 3, que é um dos nossos últimos blocos aqui. E esse bloco ele chama A Dor Oculta de Todo Sushi. Por que é isso? Aí você vai entender porque a gente conecta isso com a parte de delivery, né? A gente vê que fica claro que a gente ter uma comida de sushi, que é uma comida delicada e tal, ela não combina
com limitações. Então, quando a gente vai para esse assunto de delivery, uma coisa que eu vejo como um assunto recorrente, né, é você tem a sua base de clientes estabelecida, você sabe que o cara pede lá, né, mas propriamente você fica, de certa forma, limitado pelo alcance do Story para chegar àquela promoção da Tele hoje, no dia de chuva, né? Então, hoje, né, olhando para esse setor do delivery, e talvez, eu não sei como é que é aqui a operação de vocês, aí tu me conta um pouco mais sobre isso, mas hoje tu conhece realmente e sabe quem que é cada cliente, qual que é a frequência que ele compra, e eu não estou falando disso só no feeling, né? Estou falando hoje, por exemplo, pedidos que vêm do iFood. Tu consegue ter essa diferenciação e muitas vezes o iFood ele acaba não liberando, né, os dados do cliente, etc. Qual que é a estratégia de vocês para lidar com isso e ter um potencial além simplesmente do Story, que é normalmente o que 90% dos restaurantes fazem, né? Fazer a publicação, temos aqui promoção hoje e tal, mas não necessariamente conhecem de fato quem que é o cliente, qual que é o pedido que ele mais requisita com frequência, etc. Sim, a gente tem uma lista de clientes mais frequentes que a gente conhece, são clientes antigos da casa que já vieram conhecer e são nossos fiéis, a gente conhece. Claro que tem uma parte muito grande que a gente não conhece, que pede ali diretamente pelo iFood, a gente tem menos acesso, mas que vem pedindo pelo Instagram, via WhatsApp, a gente tem até enquetes trabalhando em cima disso com descontos para chamar mais o nosso cliente pro pedido direto com uma loja, porque daí a gente já tem um contato direto, já fica mais fácil para lançar promoções, eles ficam conhecendo o nosso trabalho, né? Sim. Ter uma visão a mais. Sim. Então hoje esses clientes que são os clientes fiéis, vocês trabalham propriamente numa lista que é uma lista própria de vocês que vocês internamente já gerenciam. Exatamente. Isso. Entendi. Já tem, quando chega pedido, a gente já sabe a quantidade de pedidos, o que o cliente gosta. Sim. Esse cliente não gosta de pedido, esse sem cebolinha. Sim. Às vezes não vem especificado, mas a gente já sabe. Hoje, eu não sei se tu tem esse número, essa visão, mas qual que seria o percentual de divisão assim, entre clientes teoricamente novos e não fidelizados que vêm pelo iFood ou outros marketplaces e os clientes que já são fiéis da casa? Tu tem essa, mais ou menos uma métrica assim? Olha, mais ou menos 50%. Meio a meio. Sim, porque então, tem bastante cliente novo que tem de iFood. O iFood, ele é muito bom. O iFood hoje, qualquer marketplace, né? Ele é um canal de aquisição de clientes. Mas entra o ponto, né? Qual que é a estratégia que o pessoal faz para reter os clientes que chegam do iFood? Esse é um ponto importante que a gente vai trazer um detalhamento aqui para ter uma visão um pouquinho mais aprofundada de como que a gente consegue fazer isso na Mobit. A ideia desse bate-papo é justamente ser um bate-papo que não tomasse muito teu tempo. E qual que é a ideia disso? É a gente trazer um pessoal mais topo de funil, que a gente chama, para a nossa plataforma de delivery. Depois também eu vou te mandar uma explicação, que eu acho que, cara, tem bastante coisa que poderia ser interessante aqui para vocês, né? Eu disse, não estou aqui para vender, mas eu vim aqui para gravar e levar um pouquinho do conhecimento aqui, do teu conhecimento, para outros donos também de restaurante, né, se identificarem com isso e com isso a gente conseguir, né, ir plantando essa sementinha, porque, cara, assim, eu já tive uma operação que tinha o Belias, né, tinha o Belias lá, foi uma operação assim que bombou e a gente teve um problema porque era festa, né, lounge, etc, então a gente decidiu, vamos ir para uma área que é mais tranquila, gastronomia. A gente fez um restaurante também, prato à la carte e tal. E eu sei, cara, a dor que é o cara ter um restaurante e tá com um público ruim, com movimento fraco, a agonia que dá aquilo, sabe? Então, cara, hoje o que eu mais quero é fazer com que outros donos de restaurante não passem por isso, sabe? Então, por isso que a ideia é levar um pouquinho, né, dessa visão individual de cada um, para que quem tá lá do outro lado assistindo, cara, consiga ter essa visão aí e, cara, melhorar, seja qual for a forma, a operação, né? Com certeza. É importante demais. Então, cara, tua persona de ator, tua performance de ator aqui agora já tá liberada para voltar lá para fazer os cortes na faca. Obrigado pelo papo. Prazer, sempre muito bem-vindo. E depois vou ficar para jantar aqui. Perfeito, ótimo. Pode deixar que eu vou representar e depois você deixa o feedback aí de como foi a janta. Show de bola. Fica à vontade. No fim das contas, tecnologia é apenas o meio.
O que vai fazer a operação de vocês continuar crescendo ao longo dos anos é o relacionamento com os seus clientes. E sabe por quê? Porque as pessoas não criam um vínculo com tela de celular. Elas criam um vínculo com histórias e com o sabor do sushi que vocês entregam. E para quem já tem uma operação rodando, não foque apenas em gerar novos pedidos. Foque naqueles clientes que já são fidelizados a você, que já são fiéis à sua marca.